a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio um jovem investigador doutorado pela Universidade do Minho em Neurofilosofia da Mente. Nasceu e cresceu na Suíça, na cidade de Sion, em Valais, filho de pais imigrantes que por lá se conheceram e que sonharam dar aos filhos o que não tiveram. Nunca foi um bom aluno, nunca foi um aluno interessado, ficava aborrecido com o processo de robotização do conhecimento e era um péssimo aluno, imaginem a filosofia, área em que iniciou um doutoramento com apenas 22 anos. Foi uma decisão quase aleatória a de estudar filosofia. Assistiu a uma palestra do professor Manuel Curado e pensou, quando for grande, quero ser assim. Entretanto, já publicou 12 livros e, embora a avó paterna não saiba ler nem escrever, faz-lhe sempre um resumo que acaba com um olhar de confusão misturado com orgulho. A autora deste programa, eu mesma, chamou a atenção o livro Homo Ignarus, Ética Racional para um Mundo Irracional, de Steven S. Gouveia, que é meu convidado. Steven, muito bem-vindo. Muitos parabéns pelo teu percurso e obra, que é de facto impressionante para a tua idade. Eu recebi este livro na RTP há muito tempo, mas como tinha o Trump na capa, confesso que fui adiando inconscientemente a abertura do livro, até ao dia em que o abri e pensei, espera lá, isto é bom, isto tem matéria que muito me interessa e que deve interessar à minha geração e não só. E eu não resisto por começar por te perguntar logo o que é ética. Para já, obrigado por me teres aqui no teu programa. É um prazer. Às vezes é difícil explicar o que é que os filósofos fazem. Isto é um problema, não sei se é de geração ou quase societal, mas para as pessoas perceberem, a filosofia é uma área do conhecimento que é quase tão grande como a ciência. Na ciência nós temos a física, temos a química, temos a biologia, temos a geologia, e do mesmo modo a filosofia também se divide em grandes áreas do saber. Uma delas seria, então, ou será, a ética, também chamada de filosofia moral. E a preocupação da ética é responder às perguntas mais sensíveis em relação aos nossos valores. Aquilo que nós podemos dizer que é errado ou certo em determinada ação ou em determinado problema. Também foca-se nos problemas de justiça. Embora a ética também toque com outras áreas do saber, por exemplo, com a filosofia política, costuma-se dizer que a ética seria focada no indivíduo e a filosofia política seria uma ética para a sociedade. Eu não gosto muito desta distinção. Eu acho que a ética é relevante tanto para pensar problemas sociais, como, por exemplo, as alterações climáticas, e também problemas mais individuais, como, por exemplo, o problema da eutanásia, que está um bocado na moda. Sim, que falaremos agora. mais à frente. Mas esta palavra ética é uma palavra que nós muito usamos e gostamos de usar, gostamos de dizer que nos regemos por princípios éticos. Mas qual é a diferença entre ética e moral? Que é logo uma das questões com que nós nos debruçamos também na filosofia, logo no secundário, não é? Quando tu ainda não gostavas assim muito. Certo, pois, provavelmente eu faltei a essa aula, então não sei... Não, estou brincando. Mas a ética é interessante porque vários autores têm uma visão diferente em relação a essa distinção. Eu, por exemplo, faço parte de um grupo de pensadores que não distingue entre a ética e a moral. Quando nós falamos disto, achamos que é a mesma coisa. Agora, há uma distinção que se calhar é útil avançar, que é esta ideia de que a ética seria uma disciplina normativa e que a moral seria um bocado de que forma que as sociedades pensam atualmente. Ou seja, quando nós referimos a moral, seriam os valores em termos descritivos, que tipo de valores uma determinada sociedade tem, e a ética seria então o pensar normativamente esses valores sem estar apegado à base, digamos assim, cultural ou social desses valores. Sim, e dirias que a ética, neste caso aqui que tu mixas com a moral, é prática? É teórica? Sério, eu acho que a ética tem vários componentes, mesmo... lá está, a ética é uma disciplina grande e dentro da ética nós temos 3 sub-áreas que tentam trabalhar aspectos éticos diferentes. A mais abstrata seria a metaética. A metaética tenta perceber o que é que nós queremos dizer quando dizemos que algo é errado. Ou seja, não se preocupa com tentar explicar qual é o certo ou qual é o errado, mas preocupa-se em tentar justificar o que é que nós, seres humanos, estamos a fazer quando dizemos que alguma coisa é errada ou não. Será que estamos a fazer um juízo objetivo sobre o mundo? Ou será que estamos apenas a fazer juízos relativos ou subjetivos sobre... Ou estamos, por exemplo, só a expressar intuições morais do nosso passado biológico, por exemplo? Essa seria a primeira grande área da ética. Depois temos a ética normativa, que tem a ver com as teorias da ação, ou seja, são teorias que procuram oferecer respostas àquilo que é certo ou errado, procuram oferecer uma justificação para isso. E depois temos a ética aplicada, que seria então a aplicação destas 2 primeiras sub-áreas a problemas reais do mundo, como a eutanásia, como a ética do humor, como a ética do voto, etc. Da inteligência artificial, dos animais, Exato. já lá vamos. Então podemos dizer que a ética, já sabemos que é uma disciplina dentro da filosofia
E o que é Steven na filosofia? Ui. Pois, a pergunta do que é a filosofia eu acho que é das mais embaraçosas para os filósofos, porque de facto os filósofos andam há mais de 2000 anos A tentar responder esta pergunta. tentar responder essa pergunta, sim. E de facto há várias respostas que nós podemos oferecer. Eu costumo dizer que debater o que é a filosofia é útil, mas também pode ser uma distração. Isto é uma ideia de muitos filósofos, mas eu acho que é importante, por exemplo, para o público também ficar mais a par porque é que esta pergunta é difícil, porque a própria pergunta, o que é a filosofia, é uma pergunta filosófica. E sendo uma pergunta filosófica, normalmente é uma pergunta complexa, que requer debate, que requer Eu crítica. sei, por isso é que te fiz. Imagino que já tenhas pensado um bocadinho sobre isto. Sim, sim. Ou seja, eu tenho uma visão de filosofia, mas que de facto eu não posso dizer que é correta. É a minha visão que eu tento Qual é? aplicar. E eu associo a filosofia a uma atividade que nós chamamos de cognitiva, ou seja, o objetivo da filosofia é melhorar o nosso conhecimento sobre o mundo, tal como a ciência, por exemplo. Ou seja, a filosofia e a ciência, na minha visão, têm o mesmo objetivo, que é melhorar o conhecimento ou o nível epistémico do mundo, aquilo que nós sabemos sobre o mundo, sobre os vários assuntos. E depois, a outra parte desta definição importante é que, de facto, a filosofia se foca mais nos problemas conceptuais. Conceptuais seriam problemas não empíricos, ou seja, aquilo que a ciência não consegue resolver estaria no patamar dos problemas filosóficos. São problemas que nós não temos ferramentas empíricas para resolver e o que sobra discutir razões, discutir argumentos alicerçados por ferramentas lógicas que nos ajudam a perceber se um argumento é válido ou inválido, por exemplo. E quais é que dirias que são os assuntos que importam hoje à filosofia? São os mesmos de sempre? Existência, razão, mente, valores? Ou seja, há problemas filosóficos que já foram resolvidos e é interessante porque os filósofos nós quase não conseguimos ter mérito social. Porquê? Porque quando o problema filosófico é resolvido, o mérito vai depois para os cientistas, porque normalmente o que acontece é os filósofos tentam fazer a pergunta certa é alcançada e depois a ciência já pode responder a essa pergunta e depois os cientistas ficam com o mérito e os filósofos ficam esquecidos. O filósofo não é um cientista, portanto. Nesse nível não. Podemos dizer que um filósofo é um cientista abstrato na minha definição de uma atividade cognitiva. Sim. E tu dirias que és um filósofo ou és um investigador em filosofia? Eu prefiro dizer investigador em filosofia, porquê? Porque o peso do filósofo acho que é muito grande e acho que é um peso que só pode ser atribuído pelos outros e não por nós próprios. Já alguém te chamou filósofo? Algumas pessoas tendem a Fiquei na fazer. dúvida ao ler a tua obra, pensei, ele é um investigador ou é um próprio de um filósofo? Eu quando penso em filósofos, penso em homens, sei lá, brancos, velhos, com barbas longas, e, se calhar algumas mulheres também, mas mais velhas, e então, sei lá, quando nós pensamos em filósofos não pensamos numa pessoa mais jovem e pronto. E por isso eu prefiro dizer investigador em filosofia. E voltando aqui à ética, tu neste livro falas várias vezes de ética aplicada. A ética aplica-se? A ética ensina-se? Nós vivemos numa crise de expertise ética gigante. Há problemas sérios, problemas éticos sérios, que precisam de ser resolvidos, ou pelo menos precisam de uma bússola orientadora. Eu acho que a sociedade não está muito preparada ou não está muito interessada em dar voz àqueles que, por acaso, se especializaram desde sempre nesses mesmos problemas éticos. Que é uma coisa curiosa. Muitas vezes, nos debates que vemos na televisão, até na rádio, sobre a eutanásia, sobre o aborto, eu estou mais ou menos atento a essa realidade e quase se vi alguma vez um filósofo profissional, não é? Um filósofo de doutorado na área a debater esses temas, foi mesmo um milagre, porque nunca pelo menos eu não vejo essa... O espaço mediático está entregue a interesses políticos, dirias? Ou não? Não sei se é interesse político. O meu ponto é, se nós queremos falar de como é que podemos fazer uma cirurgia ao coração de forma mais eficaz, se calhar não vamos falar com filósofos, vamos falar com um médico cirurgião, não é, de cardiologia. Mas se queremos também debater de forma fundamentada o problema da eutanásia, acho que faz todo sentido, pelo mesmo raciocínio, convidar então aqueles que se especializaram nesses temas. Sim, concordo, apoio. Continuando aqui na ética e falando das comissões de ética espalhadas em várias instituições, tu no teu livro dizes que há uma coisa em comum em todas estas comissões de ética em Portugal. A mais fundamental é que nada tem a ver com ética. Pois. Pronto, isso foi uma crítica. É engraçado porque... Lembras-te de ter escrito isto? Lembro perfeitamente. Por acaso, o professor Viriato Sormanho Marques, que escreveu o Puxo Fácil do livro, eu lembro na altura de lhe enviar o livro e pronto, claro que ele gostou do livro, mas ele disse, Steven, veja lá, porque esta frase está muito forte.
Tens algumas frases fortes, já lá Sim, vou. está muito forte. Quando nós olhamos para as comissões de ética das universidades, dos hospitais, eu não sei se vocês na RTP tem uma rádio comissão ou de na RTP se há uma comissão de ética, provavelmente deve haver. Mas se fizerem esse estudo, vocês vão reparar que a maior parte dessas pessoas não tem qualquer formação em ética. E quando eu digo que as comissões de ética não têm nada a ver com ética, seria no sentido em que essas comissões não estão preocupadas realmente com o valor ético do problema que podem vir a ter que debater, mas normalmente o que acontece é há um regulamento interno que é feito por uma comissão ética e depois a comissão ética debate se os jornalistas da RTP estão a ir de encontro a esse regulamento interno ou não, e se não estiverem, então estão a cometer uma falta ética, pronto. E isto não é ética, eu chamo de pseudo-ética, provavelmente, e o meu ponto é que se nós também queremos, novamente, uma comissão científica séria, por exemplo, para debater o início do universo, acho que faz todo sentido termos físicos que façam parte dessa comissão, sim, em vez de, cozinheiros, não é? Tu, neste teu livro, escolhes 8 problemas éticos, não olhando para o livro, pergunto-te que novos problemas éticos enfrenta a humanidade? Ok, isso é uma boa questão. Por acaso, eu queria que este livro fosse muito maior do que ele passou a ser, mas depois eu pensei que ia demorar muitos anos a escrevê-lo, então decidi, vou publicar estes 8 e depois penso nos outros. E neste momento já estou a pensar noutros problemas que são muito interessantes. Por exemplo, o problema da população em demasia, não sei dizer. Excesso de população. Sim, excesso de população. Há um debate muito interessante em ética aplicada sobre a procriação, a ética da procriação, não é? Ou seja, porque há esta imagem à partida que parece que ter filhos não é um problema ético, não é? Qualquer pessoa pode ter filhos de qualquer forma, em qualquer estado da sua vida. E eu acho que isso não é bem assim, porque ter um filho é literalmente trazer ao mundo um ser senciente que poderá vir a sofrer ou a ter prazer, mas que isto implica uma reflexão filosófica, não é? Eu acho que neste momento as pessoas têm filhos sem pensar muito nas consequências que isso pode ter. E nós sabemos, por exemplo, através de muitos estudos da psicologia, que a maior parte das pessoas têm filhos por razões erradas. Têm filhos porquê? Porque não querem ficar sozinhas. Têm filhos porquê? Porque querem salvar a relação ou o casamento que está a conturbar. Há poucas pessoas querem que têm... prolongar a sua linhagem. Ou querem prolongar a sua linhagem. E se nós repararmos, não são justificações éticas muito... Então, mas quais são as razões certas? As razões certas... razões éticas, sim, para ter filhos. Para ter filhos. Pois, por acaso, eu vejo alguma dificuldade porque então não tenham filhos, humanidade. É pouco ético. Porque eu alinho-me muito numa posição que nós chamamos de antinatalista. Isso. Okay, antinatalista, sim. Onde basicamente se defende que a procriação é quase, em todos os momentos, imoral. E pronto, eu sei que isto é uma ideia forte, mas vão ter que esperar pelo meu próximo livro para eu A procriação é imoral? Sim, a procriação, na maior parte dos casos, poderá ser imoral, sim. Mas porque achas que são razões narcisistas puras? Sim, principalmente. Porque não têm em consideração o valor ético da vida que vão trazer ao mundo e que poderiam não fazê-lo, não é? Sim. E aqui é muito diferente a questão da procriação da questão, por exemplo, da adoção. Porque, por exemplo, aquilo que eu vou defender é, eu acho que é imoral ter filhos, mas calma, eu posso explicar melhor. Eu acho que é imoral ter filhos. Estou a adorar já. Sim, mas nós temos quase uma obrigação moral, quem quiser ter filhos, de adotar, por exemplo. Porque existem muitas crianças que não têm pais, por diversas razões, e eu acho que faz todo sentido. Há aqui quase uma espécie de, eu chamo de racismo genético, não é? Das pessoas preferirem ter os próprios filhos do que adotarem, por exemplo, uma criança que não. E será pouco ético também, porque vamos entregar crianças a um mundo assim meio incerto. Sim. Parte do argumento complexo. É esse também, é que, olhando para os dados que nós temos do mundo, o mundo vai ficar pior do que ele é neste momento. Olhem para as pandemias, olhem para as alterações climáticas. Então há aqui um argumento também que é esse, como é que nós podemos justificar trazer ao mundo uma criança que no futuro, e olhem para o futuro daqui a 100 anos, sabemos que a probabilidade do mundo estar muito pior é real, não é? Todos os dados científicos apontam para isso. Dirias que és um pessimista? Tipo Schopenhauer ou Rousseau? Não, diria que sou alguém que está atento àquilo que se faz na ciência e que pensa a ética baseado nesses factos, e que eu acho que muitas pessoas pensam a ética sem esse lado científico, que eu acho problemático. Sim. Olha, e que problemas éticos antigos ainda ficaram por resolver? Ok, bastantes. Pronto, este da procriação seria há outro também que me interessa bastante, que é sobre a ética do casamento. Também vou argumentar que o casamento, em quase todas as situações, é imoral.
Porquê? Porque o argumento básico é o casamento é imoral porque é uma instituição pública, o Estado, digamos assim, uma frase mais deselegante, a meter o bedelho num assunto perfeitamente privado entre dois cidadãos, ou mais. Que traz benefícios fiscais. E esse seria outro contra-argumento a favor ou contra a ideia do casamento, não é? Porquê? Porque imagina que eu e a minha parceira vivemos uma vida inteira, não é? Juntos, na mesma casa, partilhamos uma vida, não casamos. Agora imagina um cenário 2 onde eu e a minha parceira casamos. O cenário 2 traz benefícios fiscais, ou seja, há uma discriminação financeira ou económica perante o Estado em relação a um assunto que é perfeitamente privado. Então um dos argumentos também contra a ideia de casamento, e aqui pensei a ideia de casamento, não é, em termos jurídicos, não é? Não pensem, porque, sei lá, estar com alguém uma vida inteira é um casamento no sentido mais interessante do termo, não é? Sim. No sentido emocional. Sem papel. Mas sim, eu acho que o casamento também tem alguns problemas morais que deve Sim. ser pensado com Olha, mais, Steven, com e mais espírito crítico. quem sim. é que pode definir o que é ético e o que não é? Nós precisamos de teorias que nos indiquem formas de justificar as nossas ações. E há algumas teorias que são interessantes, que são aplicáveis. Eu acho que todas as teorias têm defeitos, mas acho que há algumas teorias que fazem melhor para o mundo do que outras. E eu dou um exemplo. Por exemplo, no capítulo 1 do meu livro, sobre o altruísmo eficaz, o altruísmo eficaz é uma teoria muito interessante. Lá está, que parte da filosofia abstrata, mas que tem um impacto direto no mundo. E pode ajudar a combater a pobreza? Sim, sim. O que é o altruísmo eficaz, muito, muito brevemente? O altruísmo eficaz é uma ideia, é uma teoria que procura defender que nós sociedade que estamos com uma vida confortável, não é? O Ocidente, normalmente, que temos um trabalho que temos estável, que temos habitação, pronto, que não estamos no limiar da pobreza. E se calhar as pessoas não sabem, mas aqui em Portugal, por exemplo, a maior parte das pessoas não está no limiar da pobreza, encontra-se num nível em que poderia, por exemplo, doar 10% do seu rendimento, e isso não iria implicar nada a nível moral para a sua vida. Provavelmente a pessoa poderia deixar de ter mais um casaco ou ir jantar fora tantas vezes, mas isso não representa um defeito ético muito grande para a vida pessoal de cada um. E a ideia do altruísmo eficaz é então perceber que nós podemos doar. E aliás, o primeiro passo do altruísmo eficaz é defender que, ao contrário daquilo que muitas vezes nós pensamos, que a doação seria seria um ato superrogatório. O que é que significa? Seria algo que tu podes fazer e isso é bom moralmente, mas que se tu não fizeres não é nenhum problema moral. Mas o altruísmo eficaz vê isso de forma diferente. O altruísmo eficaz diz que as pessoas que têm uma vida confortável neste momento têm a obrigação moral de doar parte do seu rendimento. Sim, tu no teu livro até escreves que é imoral, no caso da Notre Dame, em Paris, conseguiram recolher 600 milhões de euros Sim. para recuperar depois daquele grande incêndio. Tu dizes que é imoral essa ajuda monetária. Foi imoral. Sim, eu digo que é, ou seja, aqui há sempre graus de, imagina que a moralidade ou aquilo que é bom e mau seria um espectro, não é? Não seria binário. E nós temos vários graus então daquilo que é bom e aquilo que é mau. Quando eu digo que é imoral, o que eu quero dizer é mais imoral doar à Catedral de Notre Dame do que doar, por exemplo, a uma instituição de altruísmo eficaz que, através de várias ferramentas, nós sabemos que aquele dinheiro vai ser bem aplicado e vai efetivamente salvar vidas. E pronto, quando eu digo que é imoral, seria nesse sentido comparativo. Sim, e achas mesmo então que a ética do altruísmo eficaz poderia combater e extinguir a pobreza no mundo? Não, acho e já o fez, já salvou milhões e milhões de pessoas, literalmente. Porque o Peter Singer, que é um dos filósofos mais importantes da atualidade, ele faz o prefácio deste Homo Ignarus. Sim, e que eu tenho o prazer de ser colega de profissão neste momento. E ele escreve um artigo muito influente em 1972 ou 76, onde ele defende um argumento muito interessante, que, pronto, eu passo a apresentar, que é muito sucinto. Acho, que é, imaginem que vocês estão em Lisboa a passar na rua, e agora com as cheias até pode acontecer, e há uma criança num dos buracos cheios de água a afogar-se. E o altruísmo eficaz pergunta, ou o Peter Singer pergunta, o que é que vocês, leitores, fariam nessa situação?
Obviamente que a maior parte de nós, e mesmo que pudesse chegar atrasado ao Vai salvar a trabalho, criança. ou pudesse, sei lá, estragar a roupa que tem, os sapatos favoritos, iria parar e iria salvar a criança. O ponto de Peter Singer é que, neste momento, há milhares e milhares de crianças a morrer afogadas, e aqui é um sentido metafórico, não é? A morrer de causas que podem ser perfeitamente solucionadas, e nós fechamos os olhos a isso. Nós deixamos as crianças morrer afogadas e não fazemos nada. E este foi um artigo que o Peter Singer escreveu na década de 70, e ao longo dos anos, muitos bilionários, Elon Musk não, Bill Gates, pronto, todos os bilionários dos Estados Unidos, Sim. leram o artigo de Peter Singer, leram um livro depois que ele escreveu e pensaram, olha, isto faz todo sentido e eu vou começar a doar parte da minha riqueza a instituições de altruísmo eficaz. E com isso, o altruísmo eficaz é neste momento uma instituição que tem milhões de financiamento e que procura salvar e influenciar a vida para melhor de milhões de pessoas em Então, todo e o o que é mundo. que achas que a prisão do Sam Bankman-Fried vai fazer pela tese do altruísmo eficaz, uma vez que ele era o seu mais popular proponente? Não sei se ele era o mais popular proponente, mas, claro, eu acho que ele estava ligado a um negócio, pronto, não sei se era dúbio ou não, mas o mundo das criptomoedas é assim um mundo ainda por descobrir, não é? Ainda para percebermos. Mas é interessante falar nisso. Porquê? Porque há muitas formas de nós sermos altruístas eficazes, não é? Uma delas é mais óbvia, mais direta, e que é pegar em 10% do nosso rendimento, por exemplo, e doarmos a instituições de altruísmo eficaz. Mas há outras formas de também ser altruísta eficaz, por exemplo, usarmos o nosso tempo para ajudar os outros. E, por exemplo, eu tenho muito prazer em dizer que uma pessoa leu o meu livro e essa pessoa tinha uma empresa de recursos humanos. E com a leitura do livro ela ficou a conhecer o altruísmo eficaz e ao longo dos anos começou a cogitar a possibilidade de transformar a empresa dela dela e dos parceiros numa empresa focada no altruísmo eficaz. E o que é que significa? Significa que esta empresa, e vocês podem procurar na internet se quiserem, na altruisticifandcareers.com. Pronto, eu depois fui convidado para ser consultor ético dessa empresa e tenho muito gosto em dar o meu nome a essa empresa. Porquê? Porque o que eles fazem é uma empresa virada para o altruísmo eficaz no sentido em que procuram levar as pessoas que querem ter uma vida mais ética. Imagina, por exemplo, imagina que a Diana quer uma vida mais ética e quer se tornar um altruísta eficaz. O que essa empresa vai fazer? Vai procurar uma empresa que esteja ligada ao altruísmo eficaz, uma empresa de rádio, por exemplo, e depois dos salários pagos, depois dos custos da empresa estarem pagos, todo o lucro da empresa, da Altruistic Careers, vai todo para instituições de altruísmo eficaz. Sim. E assim estamos a ajudar duplamente, não é? Tanto através de contratar pessoas que querem fazer mais e vão doar parte do salário ao altruísmo eficaz e também doar os lucros dessa empresa. Sim, nós a lermos este livro, este Homo Ignarus, Ética Racional para um Mundo Irracional, deparamos com a ideia presente de que todos nós podemos ser melhores, se quisermos. Tu dirias que o ser humano é inerentemente um ser provido de ética? Isso é uma excelente questão, porque, pronto, o título do livro é Homo Ignarus. Homo Ignarus é um conceito que não existia e que eu tentei que ele existisse. Significa em latim homem ignorante. No A fundo. ignorância vem aqui bem Sim, rabiscada neste livro. duplamente no subtítulo também. Porquê que eu digo isto? Porque, no fundo, aquilo que eu defendo é que o nosso passado biológico, o nosso passado evolutivo, não nos fez para sermos as melhores pessoas éticas no mundo, não é? Sim. E para nós sermos essas pessoas, nós temos que lutar, de certa forma, contra as nossas emoções. Muitas vezes ligadas a sentimentos morais que são quase automáticas. Por exemplo, quando vocês veem um mendigo na rua que vos pede €1, é muito difícil nós não dizermos não vou dar e, por exemplo, fazer aquilo que o altruísmo eficaz advoga, que é vou guardar este euro e vou doar este euro ou mais para uma instituição de altruísmo eficaz, porque eu sei que aquela instituição está cientificamente e empiricamente estudada, que consegue doar mais, consegue ser eficaz na sua doação, no seu programa de Então ajuda. é eticamente melhor darmos então uma instituição de altruísmo eficaz do que um sem-abrigo que nos pede na rua? O altruísmo eficaz pode levar a contradições um bocado estranhas, Estou a ver que sim. que é, por exemplo, ignorar muitas vezes a pobreza local
em nome de aliviar a pobreza que está longe. Mas lembra-te que Isso é um dilema ético mesmo. é um dilema ético, mas aí o autojustificar tem uma resposta clara, que é a localização geográfica de um ser humano não é um fator ético relevante. Mas olhando aqui para o passado biológico que tão bem referiste, quando é que nós, seres humanos, começámos a ser éticos enquanto espécie? Certo, ok. Essa questão não é bem para um filósofo como eu, ou para um investigador de filosofia, seria mais para um psicólogo moral. Por acaso eu conheço alguns, Steven Pinker, Paul Bloom, com quem partilhei um painel e falámos sobre isso no Chipre, num evento, e seria essa pessoa mais adequada para perguntar isso. Mas eu posso dar algumas dicas. Supostamente houve uma parte da humanidade na evolução em que nós tivemos que começar a juntar-nos por razões para lutar contra a fome, por causa da escassez de alimento, até em termos de segurança, e que nós tivemos que criar códigos éticos implícitos e supostamente os sentimentos morais podem vir dessa primeira fase em que tivemos que, por causa de razões, digamos assim, de economia, tivemos que nos juntar, agrupar em determinados tribos, e isso faz todo sentido. Se pensarmos, por exemplo, na atualidade e na política, a política é a recriação desses sentimentos tribais à partida. Sim. E Quem é que consideras que são as grandes referências da ética a nível nacional e a nível mundial? Ok. A nível nacional, nós temos o professor Viriato Cerumanho Marques, que é professor na Universidade de Lisboa e para mim é uma das maiores referências, principalmente, por exemplo, na ética do ambientalismo. Ele é uma das mais importantes referências. Temos depois na minha Universidade do Minho, temos o professor João Cardoso Rosas, mais ligado à filosofia política, mas também tem um trabalho muito interessante sobre teorias da justiça. A nível internacional, há muitos filósofos, mas para mim, não sei se é enviesado, porque também conheço, também já o trouxe cá a Portugal. Peter Singer? Sim. Peter Singer seria para mim, ou pelo menos seria aquilo a que eu gostava de aspirar a ser. Porquê? Porque, pronto, ele é um dos maiores pensadores do mundo e tem uma humildade epistémica gigante e debate todos os assuntos que tiver a debater. Olha, quando é que achas que se deve falar aos miúdos, às crianças, sobre ética? Eu lembro-me, por exemplo, do livro Ética para um Jovem, de Fernando Zavatero, foi dos primeiros livros sobre o tema a entrar em minha casa. Achas que há alguma idade em que se deve começar a falar sobre este conceito? Mais uma vez eu vou dizer que essa pergunta não sei se é bem adequada para mim, mas é curioso dizer isso porque neste momento há uma área da filosofia que chama-se Filosofia para Crianças, que está cada vez mais em voga. E é basicamente uma série de pessoas, e em Portugal há várias pessoas a fazer isso muito bem. A pessoa eu conheço duas pessoas que fazem isso perfeitamente, que é o Tomás Magalhães Carneiro, no Porto, e a Joana Rita Sousa, em Lisboa, ou na zona de Lisboa. E o que eles fazem é basicamente pegar numa turma de 5, 6, 7 anos de crianças nas escolas, e eles tentam introduzir alguns aspectos do pensamento filosófico nas suas aulas. Por exemplo, o respeito pela opinião do outro, ensinar as crianças a saber o que é que vão fazer. Ou seja, antes de levantar a mão, a criança tem que dizer: olha, eu vou questionar aquilo que o meu colega disse, ou eu vou dar um argumento a favor, ou eu vou dar um contra-argumento. E eu acho que isto é muito interessante. Porquê? Porque já há alguns dados interessantes que mostram que as crianças que têm filosofia para crianças, na média geral das disciplinas, têm melhores notas do que quem não tem filosofia para crianças. Então isto é muito interessante. Porquê? Porque também mostra que o pensamento filosófico é transversal a muitas das disciplinas que as crianças têm e que só pode ser benéfico elas aprenderem ou seja, a filosofia para crianças não vai ensinar como pensar, mas vai ensinar as ferramentas para as crianças poderem pensar por si mesmas. Sim. Olhando aqui para a eutanásia, que já mencionaste várias vezes, tens um capítulo dedicado à ética da eutanásia. Aparecem-nos aqui dois conceitos: eutanásia ativa e eutanásia passiva, matar e deixar morrer. Como é que tens olhado para o debate que tem sido feito no espaço mediático sobre a eutanásia, já que sabemos que, na tua opinião, faltam filósofos chamados a debater? Sim. Tem sido desinformado o debate? Tem sido informado? Tem sido banal, quase, não é? Tem sido aquilo que é sempre. E eu acho que há muitas nuances no debate que é preciso explicar. O que é que devia estar a ser explicado e não está? Porque muitas vezes as posições, tanto a favor como contra, são as posições quase que apelam mais às emoções do que às razões, não é? Muitas vezes a pessoa não se põe no papel do outro e não tenta perceber o argumento dos outros
para perceber também porque é que faz sentido pensar daquela forma, não é? E a filosofia académica, pelo menos, tem muitas coisas más, mas também tem coisas boas, que é o facto de o nosso trabalho é literalmente debater com outros as nossas ideias. E é uma forma muito crítica e não dogmática de levar os problemas à opinião, aos olhos de várias pessoas. E porquê que isto é interessante? Porque sem debate é impossível haver, sem um debate sério e rigoroso, não é? Com uma boa intenção, e aqui é uma boa intenção filosófica, não é? Quando eu digo boa intenção, não é de ser bem visto por toda a gente, mas é ter uma humildade epistémica para realmente tentar perceber qual é a melhor solução para aquele problema. Independentemente disso ir contra as minhas emoções ou ir contra aquilo que, sei lá, o meu partido político pensa, por exemplo, se formos um deputado, etc. Pronto. Sim, tu escreves aqui, defende que a situação atual, que não permite qualquer instância de eutanásia ativa, é profundamente injusta, portanto há aqui uma tomada de posição, és a favor. Sim, eu sou a favor sim, por razões que eu elenco no capítulo. Não sei se queres que eu. É melhor para quem não tiver tempo para ler o livro. Eu aconselho Pronto, que leiam, sim. mas se não lerem. Sim, porque a posição atual, que é da criminalização da eutanásia, está baseada numa distinção que eu acho que está equivocada filosoficamente, que é esta distinção entre deixar morrer e matar. O que é que significa? A ideia é que qualquer instância de eutanásia ativa supostamente é caracterizada por uma instância de matar, e por isso seria imoral. Mas nos nossos hospitais acontecem todos os dias instâncias de eutanásia passiva, que são gestos de deixar morrer, supostamente. E o que é um gesto de deixar morrer? É, por exemplo, interromper um tratamento que já não é eficaz, com uma pessoa que tem uma doença terminal. Isso seria um ato de deixar deixar morrer. E porquê que os médicos e os hospitais permitem isto? Porque a pessoa está a sofrer de forma fútil, o tratamento já não funciona. Agora, o que acontece é que nos hospitais, na atualidade pelo menos, há algo muito obscuro e de muito problemático que eu acho que tem que ser revertido, e a eutanásia ativa vai permitir isso, que é um paciente com cancro terminal cujo tratamento já não funciona, pode demorar vários dias até falecer efetivamente. E mesmo que haja cuidados paliativos e mesmo que haja utilização de drogas para ele não sentir dor, mesmo assim ele vai sentir dor neste período de tempo que não há justificação moral para justificar que este período exista. O meu ponto é que, nestes casos, uma instância de eutanásia ativa faz todo o sentido. Já que temos todas as... Claro que isto parte do pressuposto que a pessoa também já deu o consentimento para que isso aconteça e etc. Sim. E como é que olhas para o facto de que uma questão tão fraturante na sociedade como a eutanásia, o Conselho de Ética para as Ciências da Vida é de forma unânime contra, e tem representantes de diferentes áreas profissionais. Isto deixa-me assim um pouco, como meio de dizer, boquiaberta. Pois, primeiro seria giro ver qual é a formação das pessoas da Comissão de Ética para a Vida. Não sei, eu acho que nem metade das pessoas devem ser doutoradas em filosofia, mas pronto, claro que a ideia de que haja, sei lá, uma pluralidade de ideias sobre éticas sobre um determinado problema não é um problema para mim, não é? Ainda bem que é na diversidade que nós vamos avançar. Agora, eu penso, mesmo no problema da eutanásia, eu acho que é um problema que, mesmo que sejamos contra, pessoalmente, nós queremos ver uma lei aprovada da eutanásia. Porquê? Porque, pronto, és contra. Se acontecer, tu ficares numa situação em que podes escolher ser eutanasiado ou não, tu escolhes não ser por razões pessoais que achas que é injusto ou imoral, mas a tua visão não deve permitir que a visão de outros que queiram ter essa escolha seja afetada pela tua visão subjetiva. Sim, neste momento há uma forma de eutanásia que é praticada e é legal, que é a ortotanásia, certo? Prolongar a vida do paciente com dor e sofrimento é completamente proibido, segundo todos os códigos deontológicos de todas as profissões de saúde liberais. Se o nosso Estado já despenalizou o suicídio, antes se tentássemos morrer e falhássemos, podíamos ser perseguidos judicialmente. Parece-me que faz sentido que a única resposta que demos a pessoas que não querem viver possa ser então uma morte mais humanizada, segura e digna. Exato, sim. Mas eu sou sensível aos argumentos contra. Agora, sou sensível aos argumentos que são fundamentados através de razões plausíveis. Muitas vezes os argumentos que eu ouço contra a eutanásia são muito emotivos. A ideia é apelar sempre às emoções das pessoas.
E pronto, não acho que isso seja. Tu falas aqui do Mar Adentro, que foi um filme que eu vi há uns anos e também que me ajudou a formar a minha opinião sobre este assunto. Achas que esta prática de saúde não é vista de uma forma demasiado centrada na moralidade religiosa e não na bioética? Sim, uma das explicações, por exemplo, porque em Portugal se calhar não temos eutanásia, é exatamente a influência ainda Da se calhar, da igreja ou do pensamento cristão. O que faz sentido se olharmos para outros países que já têm a eutanásia ativa legalizada. Mas mesmo assim, eu penso que mesmo um cristão, e dentro do cristianismo eu tenho certeza que também há defensores da eutanásia. Porquê? Porque eu não sei, podemos fazer o exercício de o que é que um Jesus Cristo, por exemplo, faria em relação à eutanásia. Será que ele votaria contra ou a favor? Pá, não sei, O que é que tu achas? eu tenho dúvidas. Provavelmente eu acho que ele ia votar a favor, mesmo sendo contra. Ele poderia dizer, mesmo sendo contra, mesmo acreditando que, por exemplo, que só Deus pode tirar a vida humana, seja lá o que isso significar, eu acho que mesmo assim ele iria ser a favor, porque se Deus realmente é que decide se tira a vida ou não, acho que Deus é mais forte do que a nossa lei constitucional, não é? Pronto, então... Pronto, Steven, eu tenho aqui uma pergunta de uma próxima convidada deste programa que ainda não veio, mas virá e que anda a estudar alguns dos temas que tu também andas e que te deixa aqui uma pergunta. Olá, Diana e Steven. Espero que esteja a correr bem o programa, mas tenho certeza que estará pela qualidade da entrevistadora e do entrevistado. E queria deixar aqui uma questão que é algo que eu me pergunto muito, que é se nós ainda não temos um debate, e especialmente dentro das próprias ordens profissionais, do Conselho de Ética para a Ciência da Vida, e da própria academia, demasiado moralista e enraizado em crenças e numa visão daquilo que é o tratamento de saúde demasiado religioso e moralista, em vez de uma abordagem, claro, com a dicotomia que este assunto ainda é tratado na bioética, mas nesse registro. E se não seria bom que nós fôssemos pelo menos pioneiros em trazer esse debate para este novo registro? Obrigada e espero que corra bem o programa. O que responderá a Adriana Cardoso, uma das nossas próximas convidadas, da minha geração. Eu percebo o ponto. Lá está, o problema é que, como eu defendo no livro, nós somos homogenários. E quando eu digo isso, não é que algumas pessoas são homogenárias e outras não, não é? Somos todos uns ignorantes. Inclusive o próprio autor do livro, não é? Mas o que é que significa? Significa que nós, na maior parte das vezes, nós reagimos e pensamos de forma irracional sobre determinados assuntos. E estes assuntos que são muito sensíveis, normalmente, são sempre pensados de uma forma demasiado emotiva e sem conseguirmos dar um passo atrás para podermos pensar de forma mais fria esse assunto. E eu tenho a certeza que se a maior parte das pessoas fizer o exercício calmo e ponderado de pensar as razões e os argumentos, eu acho que todos ganharemos com isso, não é? Mas, por exemplo, se vimos o debate politizado ou pluralizado na Assembleia da República sobre este assunto, o apelo é sempre à emoção, é sempre argumentos que não querem realmente ter uma... Eu chamo de humildade epistémica, mas é isso, uma honestidade epistémica, não é? Que é tentar realmente perceber qual é a verdade daquele assunto. Não é a verdade que o meu partido quer que eu tenha, não é eu tentar fazer aqui um falatório alto e apelar ao sentimento das pessoas, mas é realmente tentar perceber qual é a verdade daquele assunto. E eu acho que falta muito isto a toda a gente e principalmente aos políticos também. Steven, vou-te dar agora uma folhinha de ética, já volto ao tema principal desta entrevista, mas tu és especializada em filosofia da mente, neurofilosofia, ciência cognitiva, filosofia da neurociência, tudo conceitos que a mim me parecem apetitosos e que gostava de perceber melhor cada um deles. Ajudas-me? O que é a filosofia da mente? Ok, filosofia da mente, então, lembra-te do início que eu disse que a filosofia era uma área que tinha muitas áreas sub-áreas. A filosofia da mente é outra sub-área, então nós teríamos a ética. A filosofia da mente é uma área diferente, que pertence à filosofia, e a filosofia da mente tenta trabalhar outras questões diferentes da ética, que estão ligadas, que é um chavão filosófico, mas estão ligadas à metafísica da mente. O que é que significa? Significa tentar responder à pergunta qual é a natureza da nossa mente, qual é a ligação da nossa mente ao nosso cérebro. Será que há uma ligação? Será que, por exemplo, a nossa... Acho que as pessoas podem perceber melhor esta discussão se eu usar o termo alma em vez de mente. Pronto, será que a alma existe nesse sentido de algo que é imaterial do corpo? Não é? Tu achas que existe? Não, pronto. A filosofia da mente tenta estudar esse assunto. Sim. E dentro da filosofia da mente há o problema principal é o chamado problema mente-corpo, que
que procura exatamente responder a essa pergunta. Será que a mente e o corpo são coisas separadas ou são coisas diferentes? E se forem coisas diferentes, como é que isso pode acontecer? E tu encontras respostas no meio disto? Ou Sim, deixas as sim. hipóteses? Não, há No muitas. Lá está. A filosofia é uma área histórica, tem mais de 2000 anos, e ao longo da história os pensadores tentaram responder a essas perguntas com vários tipos de propostas. Uma das mais famosas é a proposta dualista, que supostamente foi sistematizada como deve ser por Descartes. Descartes pensava então que a alma e o corpo eram duas coisas diferentes, sendo que o corpo era material e a alma era imaterial, e que supostamente depois uniam-se num ponto muito específico do cérebro. Claro que hoje em dia a investigação em neurociência, pelo menos, aparenta mostrar que isto está equivocado. Descartaram Descartes. Sim, acho que Descartes, pelo menos nesse aspecto, foi descartado, e normalmente defende-se uma coisa que chamamos de monismo, em vez de dualismo, ou seja, que a realidade é dual, a realidade seria monista no sentido em que tudo o que pertence à realidade tem que ser matéria e energia, Sim. como descrito pela física de partículas. Sim. Olha, e neurofilosofia? A neurofilosofia é uma área muito interessante, que é muito recente na história da filosofia, e a neurofilosofia tenta então fazer isto. Há problemas filosóficos tradicionais, como este do problema mente-corpo. Uma forma de trabalhá-los seria manter-nos na filosofia da mente tradicional, que é tentar perceber argumentos, dar razões, dar contra-exemplos, mas há outra forma, que é vamos usar os dados mais recentes das neurociências empíricas e vamos tentar perceber como é que elas podem nos ser úteis ou não como é que os dados, podem ser úteis para nos ajudar a resolver os problemas da filosofia da mente tradicionais. E a neurofilosofia seria então um programa de investigação que, em conjunção ou fazendo colaborações entre filósofos e neurocientistas ou cientistas cognitivos, poderíamos alcançar um nível de progresso sobre determinados problemas que a sociedade ou que a existência humana ainda não resolveu. E a ciência cognitiva? A ciência cognitiva é uma área muito interessante porque está baseada pelo menos em 5 áreas diferentes: a filosofia da mente, a inteligência artificial, a psicologia evolutiva, a neurociência. E qual é o objetivo da ciência cognitiva? É exatamente criar estes programas de investigação onde se tenta não é bem misturar as várias abordagens, mas a ideia é: estes problemas são demasiado difíceis para serem resolvidos por apenas uma disciplina, então vamos tentar apostar numa coisa que é, vamos usar várias ferramentas das várias disciplinas para tentar ver o que é que acontece. E a ciência cognitiva tem tido algum progresso no conhecimento humano e tem resolvido algumas coisas. E por fim, filosofia da neurociência. A filosofia da neurociência é basicamente uma disciplina que trabalha os fundamentos filosóficos da neurociência. Ou seja, é diferente da neurofilosofia. Porquê? Porque a neurofilosofia aqui é a aplicação da neurociência a problemas filosóficos. A filosofia da neurociência seria mais tradicional, seria uma abordagem de vamos usar as ferramentas da filosofia tradicionais para tentar perceber, por exemplo, qual é a natureza da neurociência. Nós falamos em neurociência ou neurociências, às vezes as pessoas não sabem muito bem qual termo usar. E porquê que isto acontece? Porque realmente, quando nós olhamos para a neurociência, nós vemos que são várias metodologias diferentes a serem aplicadas, com preocupações diferentes, e por isso, se faz sentido ou não falar em neurociência como uma disciplina una, ou em neurociências como uma disciplina que tem vários programas de investigação, seria então, por exemplo, esse seria um problema filosófico tratado pela filosofia da neurociência. Já te dei a folga em ética que precisavas, e voltando à ética, consciência ética é um exclusivo humano? Isso é uma excelente questão que eu deveria sugerir, convidar o Paul Bloom outra vez para responder, mas eu posso fazer o papel dele. Eu acho que a consciência humana, tal como tudo o que nós temos, nós seres humanos, faz parte de um passado evolutivo e que tem uma base evolutiva. E por isso, eu acho que os animais podem ter uma consciência ética diminuta em relação aos seres humanos. Os animais conhecem a diferença entre o bem e o mal? Eu não sei se os animais conhecem, ou seja, à escala deles, alguns animais mais desenvolvidos biologicamente, mamíferos, tiveram também de criar as suas próprias regras morais e éticas, e nesse sentido elas também terão uma visão do bem e do mal. Agora, uma coisa diferente é o facto de nós sermos muito mais racionais do que a maior parte dos animais que vivem no mundo. Isso não nos dá uma justificação ética para nós termos uma superioridade ética perante eles.
Sim, e tu deixas a pergunta neste livro: será que os animais não humanos merecem mais considerações éticas do que as que atualmente existem? E dizes também que a forma atual como os animais são tratados é moralmente problemática e que devem ser tomadas medidas para melhorar o seu estatuto moral e as suas condições de vida. O que é que pode ser feito? Há duas abordagens à ética dos animais que podem ser seguidas, mas ambas, digamos assim, partilham a mesma ideia fundamental, que é a seguinte: aquilo que faz um ser humano ter uma propriedade moral ou ter um estatuto moral é o facto desse ser humano ter a capacidade de sofrer. Nós chamamos de senciência. A senciência é o quê? É a capacidade de sofrer, de ter prazeres, de ter dores, de ser feliz. E nós sabemos, através, lá está, por ser um assunto de ética aplicada, este assunto é informado, por exemplo, pela psicologia evolutiva, que nos mostra que muitas das estruturas neuroanatómicas que nós, seres humanos, temos, são partilhadas por muitos outros seres vivos. E isso indica o quê? Que esses seres vivos têm capacidade de senciência e, por isso, muitos dos seres vivos que nós usamos para a alimentação, para o vestuário, como os porcos, as vacas, as galinhas, etc., tem neuroanatomicamente e neurofisiologicamente têm todas as propriedades suficientes para serem considerados seres éticos, digamos assim, de seres que merecem estatuto ético. Sim. E então há duas escolas de pensamento que tentam fazer isso. Uma ligada ao bem-estar animal, muitas vezes defendida pelo utilitarismo de Peter Singer, defende que nós como sociedade, temos que criar formas de evitar ao máximo o uso de animais que podem sofrer, que têm capacidade de senciência, em coisas que nós podemos fazer sem ser prejudicados por isso. Por exemplo, o vegetarianismo. O vegetarianismo seria uma forma de pararmos de alimentar esta crueldade ética que está a acontecer. E que, se repararem, pelo menos em termos nutricionais, ser vegetariano não implica... Um vegetariano não vai morrer à fome, não é? Ou seja, atualmente um vegetariano tem todas as alternativas para poder alimentar-se de forma totalmente saudável e, por isso, nós como sociedade temos a obrigação de se calhar, evitar incluir animais na nossa alimentação. E achas que um dia vai ser uma coisa do passado? Isto de comer Sim, animais? sem dúvida, sim. Em Não tenho quantos dúvidas. anos? Não tenho dúvidas, provavelmente em menos anos que nós pensamos, provavelmente nos próximos 30, 40. Porquê? E a ética tem aqui um papel fundamental para nos fazer este desenho. Tem, mas lá está, mais uma vez acho que os filósofos não vão ter o privilégio de poder dizer graças a nós Vai ser acontecer os isto. cientistas. Vão ser os cientistas principalmente ligados à tecnologia. Porquê? Porque eu acho que este problema ético vai ser resolvido não porque a maior parte das pessoas teve uma epifania ética e percebeu a incoerência que é, por exemplo, comer animais, comer determinados animais e não comer outros, não é? Que é o que a maior parte das pessoas faz. A maior parte das pessoas come porcos e vacas, mas não come cães e gatos. E se perguntar a qualquer pessoa porquê é que não comes cães e gatos, as pessoas vão dar as razões, vão dar todas as razões que os vegetarianos dão para não comer porcos e vacas. Não são diferentes, são exatamente Exato, iguais. sim. Pronto. Mas como eu estava a dizer, eu não acho que as pessoas vão ler o meu Homo Ignares e vão perceber, realmente eu tenho que agir melhor. Eu acho que este problema especificamente ético vai ser resolvido porque a tecnologia vai permitir-nos criarmos alternativas perfeitamente iguais a essas, a carne artificial, chamada carne artificial, que vai permitir que a maior parte das empresas também virem o seu método de produção para isso. Sim. Então, já que falaste da tecnologia, vamos então à tecnologia. Não sei antes dizer aos nossos ouvintes interessados em ética animal que há todo um capítulo sobre ética animal neste livro, o Homo Ignares, que podem consultar. E passando à ética da inteligência artificial. A inteligência artificial pode desenvolver princípios éticos distintos dos nossos, autonomamente? Isso é uma excelente questão. Dentro da inteligência artificial há uma área que se dedica só à ética da inteligência artificial. Ou a uma moralidade artificial. O que é que isto é? Pensem, por exemplo, claro que, sei lá, carros autónomos, não é? Nós temos carros autónomos e sabemos que os carros autónomos são úteis para muita coisa. Principalmente se nós mudarmos todo o contexto e a estrutura das cidades, os carros autónomos podem ser uma alternativa perfeita para muitos dos acidentes e mortes que acontecem nas estradas todos os anos. Mas depois se houver um acidente no carro automático, é o velho dilema, que também estamos Exato. em filosofia, no 11º ano. Isso. Já há respostas para quem é que tem a culpa. O dilema do trolley, se é a certo, equipa, se é a empresa que tem o software, se é o carro, se é o condutor, quem é que tem a culpa? Pois, essa pergunta é interessante, porque quem é que tem a culpa já vem com uma visão de que alguma coisa tem que ter a culpa, Sim, não é? é verdade. E aquilo que, por exemplo, que eu defendo no meu livro é que nós podemos distribuir a culpa por A responsabilidade. um conjunto
de agentes que fazem parte dessa rede de construção desse aparelho podem ser todos responsabilizados de igual forma por um acontecimento que possa ocorrer, sim. Ou seja, vai ser nós, e isto lá está, levanta o problema que eu levantei no início, que é da falta de expertise ética que existe na sociedade. A tecnologia vai levar isso a um extremo bastante grande e, novamente, eu apelo à sociedade para olharem para a importância do eticista, do filósofo moral, para debater estes problemas, porque a inteligência artificial está a entrar cada vez mais nas nossas vidas. Eu estou particularmente ligado a 2 projetos que me interessam bastante sobre a inteligência artificial. Um deles é que tipo de problemas éticos se levantam quando nós aplicamos inteligência artificial na medicina, ou seja, quais são os problemas que se vão levantar nisso, porque nós sabemos, por exemplo, que muitos algoritmos vão ser muito mais eficazes, muito mais rápidos a fazer prognósticos, diagnósticos, do que qualquer ser humano ou grupo de ser humano. Mas o problema é que, em termos tecnológicos, nenhum ser humano tem a capacidade de entrar dentro da máquina. Nós chamamos a estes algoritmos muito desenvolvidos de black boxes, caixas negras. E caixas negras não no sentido do avião, não é? Porque no sentido do avião é exatamente o oposto. Nós temos caixas negras porque depois podemos lá ir perceber toda a informação. As caixas negras atualmente dos algoritmos muito desenvolvidos são exatamente o oposto. Não há nenhum ser humano que possa perceber como é que aquele sistema chegou a determinada conclusão através dos dados inseridos no início. E isso levanta o problema de responsabilidade, claro, mas também levanta um problema moral para o médico, não é? Porque o médico sabe que aquele sistema artificial é muito melhor, é muito mais eficaz que ele, mas se o paciente lhe perguntar, doutor, mas porquê que eu tenho que tomar este medicamento e não outro? O médico vai estar numa situação desconfortável de ter de dizer, olha, não sei, foi esta máquina, que é muito melhor a pensar que eu, que decidiu o seu tratamento. E isto levanta problemas éticos que têm que ser estudados. Sim, Sim, tu ocupas parte do teu tempo a estudar os perigos dos desenvolvimentos da inteligência artificial. Quais é que dirias que são os principais perigos? Este na medicina eu acho que é muito importante e tenho a sorte de poder desenvolver nos próximos 6 anos. Vou estar dedicado a 100% a um projeto que vai desenvolver... É católico? Não, na Universidade do Porto. Ok. Sim. E pronto, estou muito feliz com isso. Vão ser 6 anos só dedicados a isso. Mas também há outro assunto, sei lá, não sei, mais estranho, porque tem a ver com a intimidade humana e as pessoas com... Vais falar de nudes? É quase. É um assunto um bocado tabu, mas eu vou lançar Lança. vou lançar à opinião pública. Neste momento, nós, sociedade, estamos a desenvolver uma tecnologia muito interessante que é de sex robots. São robôs sexuais. E porquê que os robôs sexuais estão a ser desenvolvidos? Há alguns argumentos, claro, a favor disso. Quais são? São esta ideia de que todo o ser humano deve ter direito ao prazer sexual e por várias razões há alguns seres humanos que estão privados desse direito. Imaginem alguém que tem uma deficiência mental ou física que nada tem a ver com uma deficiência sexual, mas normalmente essas pessoas estão privadas de poder conhecer pessoas, ter parceiros Logo, sexuais. estes robôs do sexo Exato. têm um fim ético. Exato. O argumento então seria que os robôs sexuais podem ser um substituto ou podem ser uma alternativa a essas pessoas Mas de realizar o seu próprio prazer. Em que é que diferem dos brinquedos que já existem? Lá está. Aí podemos entrar nos argumentos contra esta tecnologia. Porquê? Porque muitas vezes esta tecnologia sexualiza ou hipersexualiza as mulheres, os atributos femininos, os peitos, as curvas, etc. E muitas feministas, por exemplo, apelam ao banimento deste tipo de tecnologia. Porquê? Porque estão a hipersexualizar as mulheres. E nós precisamos de uma cultura, ou de criar uma cultura de segurança para as mulheres e não uma que ainda enfatiza mais o facto da mulher ser um objeto sexual na sociedade. Então, mas achas que o sexo robô é um perigo? Eu acho que pode ser perigoso e pode ser benéfico. Por exemplo, pensem no tráfico humano. Nós temos muito tráfico humano dedicado à prostituição, muitas mulheres. E se os sex robots, e a minha resposta vai ser sempre condicional, não é? Se os sex robots puderem, por exemplo, ser um substituto ao tráfico humano, então eu acho que temos todas as razões éticas para defender o seu desenvolvimento e também o seu uso. Agora, isto é uma questão empírica, não é uma questão filosófica, não é? Nós vamos ter que fazer estudos e perceber se realmente, por exemplo, os sex robots podem ter o papel que a prostituição tem na sociedade atual. Mas eu acho que se tiver, embora seja estranho, não é? É muito estranho, mas eu acho que devemos apostar numa tecnologia que vai permitir que milhares de seres humanos que são vítimas de tráfico humano possam libertar-se disso. Sim. E Steven, dirias que a inteligência artificial tem espírito crítico próprio e sobre o interlocutor ou sobre a realidade?
Certo, isso é uma das questões filosóficas mais interessantes da atualidade, não é? Pensar se uma inteligência artificial consegue ter pensamento próprio. Os filósofos também já têm debatido isso há alguns anos. Um dos artigos mais interessantes vem de Turing, Alan Turing, que era um matemático e filósofo também. Graças a ele, supostamente, a Segunda Guerra Mundial foi resolvida porque ele encontrou um estratagema para descodificar as mensagens nazi, mas isso é só uma à parte. O Alan Turing criou um teste muito interessante que era para tentar perceber se a pessoa com quem nós estávamos a falar através de um computador seria um ser humano ou um computador. E se esse sistema passar o teste de Turing, nós dizemos então que o sistema ou o computador alcançou um nível de inteligência suficientemente funcional para dizermos que aquele sistema é inteligente. Agora, outro filósofo, fazendo uma crítica ao teste de Turing, defendeu que não, que isto não seria suficiente para mostrar que um sistema é inteligente. E porquê? Ele criou uma experiência mental, que é chamada o quarto chinês, feita pelo John Searle, e onde ele basicamente mostra que, imagina que temos uma casa, temos um senhor chinês de fora e temos um senhor português de dentro. O senhor chinês de fora escreve uma mensagem para dentro da casa em chinês e o senhor português dentro da casa, ele não sabe nada de chinês, mas ele tem um livro de tradução. O que ele faz então é traduzir a pergunta e depois ele escreve em português a resposta e traduz a resposta do português para o chinês e depois volta a enviar a mensagem para o senhor chinês de fora. O senhor chinês de fora vai concluir o quê? A pessoa que está dentro da casa sabe chinês, porque ela respondeu-me de forma coerente à pergunta que eu lhe fiz. Agora, nós sabemos que do ponto de vista de fora, nós sabemos o que aconteceu, nós não podemos dizer que aquele sistema de facto sabe chinês, não é? E então a ideia é que este contra-argumento é uma refutação ao teste de Turing, porque mostra que mesmo que um sistema possa parecer inteligente, de facto há algo de intrínseco na inteligência que um mero jogo sintático não possa ser suficiente para atribuir inteligência. Sim. Olha, sabes que neste capítulo da inteligência artificial tenho uma data de questões, mas já percebi pelo tempo que não vou conseguir fazer todas, portanto eu vou passar para outro capítulo deste livro, que é a ética da simulação, e lembro-me naturalmente Elon Musk, que aparentemente já disse que acredita que vivemos numa simulação. Achas que é por isso que se comporta de uma forma tão absurda, por acreditar nesta convicção? Eu lembro-me de eu mesma ter achar, quando era mais pequenita, que era tudo feito a computadores. Sim. Eu acho que a nossa geração foi muito influenciada pelo Matrix, não é? E nós temos muito essa visão. E se olharmos para o Matrix, de facto, é difícil perceber porque é que nós não sei lá, a plausibilidade da ideia de que nós estamos numa simulação é incrivelmente forte. Pelo menos para nós que vimos o filme, por exemplo, e percebemos que seria muito difícil perceber ali que se estamos numa simulação ou não. A ideia da simulação, eu acho que é uma ideia interessante, mas que eu não partilho muito. Eu acho que ela tem alguns problemas, mas o argumento central é que, olhando para trás, ou seja, olhando para três hipóteses, a primeira hipótese seria se a humanidade não for extinta, seria a primeira hipótese, e depois, se a humanidade não for extinta e conseguir criar tecnologia para criar mundos simulados, então temos então como consequência a terceira hipótese, que seria nós podemos estar efetivamente já a viver numa simulação. Eu acho que o argumento é interessante. É um argumento probabilístico, não é um argumento dedutivo. Ou seja, é um argumento que aponta só para que haja uma probabilidade de podermos estar a viver numa simulação. E a força do argumento vai depender de quê? Vai depender, por exemplo, de nós não ficarmos extintos nos próximos anos, e vai também depender de nós, como sociedade, conseguirmos criar tecnologia para criar mundos simulados. Se isto acontecer, então provavelmente nós podemos já estar numa simulação, mas o argumento depende de duas coisas muito importantes que são mais ou menos implausíveis por outras razões, e por isso eu acho que o argumento da simulação não tem assim tanta força. Sim, ok. Esta entrevista não é uma simulação, está mesmo a acontecer, e gostava de passar para os perigos do processo democrático e da desinformação alargada, que também te tem ocupado. Neste livro que temos falado, o leitor é conduzido a interrogar sobre as causas da ignorância estrutural do ser humano, dizes tu. Como é que nós podemos mitigar a nossa própria ignorância? Certo. Isso é uma excelente pergunta, e aquilo que eu venho a defender por algumas pessoas é visto como muito radical ou quase fascista. Acho que já fui chamado fascista por defender aquilo que eu defendo. O que eu defendo basicamente é: nós temos um problema na democracia atual, que é o problema da ignorância política. A maior parte das pessoas não quer saber da política, não se informa para fazer um voto informado. Eu acho que isso levanta o problema ético. Tu até defendes a abstenção. Eu defendo a abstenção voluntária desinformada, que é uma coisa diferente. Eu não defendo a abstenção. Eu defendo que, se fores uma pessoa que não quer saber de política, que estás
totalmente desinformada, Que é uma, aquilo que é melhor que é para muita gente. que é muita gente, quando nós temos muitos estudos empíricos que mostram que é muita gente mesmo, se esse for o caso, não há problema nenhum em tu abster-te de um processo democrático, porque até vai ser melhor para toda a gente, incluindo para ti próprio. Mas isso já está a ser feito, olhando para os nossos números de abstenção. Não sei, sim. Talvez. Sim. Mas lá está, mas não é uma abstenção, percebes, desinformada, ou seja, eu acho que é uma abstenção por outros motivos. Preguiçosa. Sim, talvez preguiçosa, sim. Mas o meu ponto então é, para já, esta ideia de que nós temos todos a obrigação moral de votar é uma ideia muito perigosa que eu estou absolutamente contra. Eu defendo o contrário, nós não temos a obrigação nenhuma de votar. Mas, pelo contrário, se nós quisermos votar, aí nós temos a obrigação moral de nos informar para votar, que é uma coisa bastante diferente. E como é que nós podemos fazer isso? O meu ponto é que a democracia atual tem um problema de desincentivar ao conhecimento. Ou seja, o facto das pessoas serem ignorantes não é porque... É também porque as pessoas são preguiçosas, mas a razão mais forte é mesmo a natureza da estrutura democrática. Porquê? Porque a democracia, em termos históricos, veio e bem diluir o poder que estava concentrado em poucos, numa ditadura, por exemplo, ou numa monarquia, por toda a gente. Mas ao fazer esta diluição do poder, o que é que acontece? Acontece que toda a gente tem um voto e esse voto não tem quase força política nenhuma. Nós podemos até calcular matematicamente qual é a força política de um voto ou qual é a probabilidade do teu voto ser decisivo numa eleição. A probabilidade do voto ser decidido numa eleição é quase zero. Não é perto de zero, mas é quase zero. E então façam este exercício. Eu quero ser informado, eu quero ajudar o meu país, quero fazer um voto informado, eu vou passar horas e horas a ler os problemas políticos, a ler a lei eleitoral, a Constituição, para eu poder ter uma contribuição informada para o voto. Agora pensem em eu ver os meus amigos ou os meus vizinhos, que eu sei que eles não vão fazer este investimento de tempo e de energia e de conhecimento e vão votar na mesma. Tanto essas pessoas como eu temos um voto apenas para influenciar o resultado. E então o que é que a maior parte das pessoas faz? E isto é interessante porque os psicólogos e os economistas chamam deste fenómeno de racionalidade irracional ou de irracionalidade racional, que é o processo de quê? De racionalmente concluir que, neste caso, mais vale ser ignorante, porque gastar tempo e energia a tornar-me informado não compensa porque só tenho um voto para fazer. E agarrando nessa irracionalidade, como limitar a onda de irracionalidade que marca muito o discurso atual, em especial nas redes sociais, onde se passa boa parte do debate da atualidade? Pronto, então, como é que nós podemos resolver este problema? Nós temos um problema de incentivo ao conhecimento na democracia e nós temos que arranjar formas, temos que pensar maneiras de resolver este problema. Aquilo que eu defendo é nós tentarmos transformar a democracia para aquilo que nós em filosofia política chamamos de epistocracia. O que é que seria a epistocracia? Seria uma democracia que desse mais força ao conhecimento e menos ao facto, por exemplo, da ideia de que cada um pode votar independentemente de qualquer critério, que é o que acontece hoje em dia. Nós temos o sufrágio universal, onde a partir dos 18 anos toda a gente pode votar, independentemente de saber muito ou pouco. Eu acho que a democracia, porque é um regime que vai permitir tomar decisões muito importantes, não é? Para a sociedade, e decisões económicas, decisões morais também, decisões sobre a eutanásia, por exemplo. Quando nós votamos no governo, estamos a votar nisso também, não é? E requer conhecimento, é impossível algo tão sério, e se repararem, a política seria a única parte da sociedade ou do mundo em que o conhecimento não é relevante. Na medicina, claro que o conhecimento é relevante, nas universidades também. Claro que, por exemplo, para trabalhar na RTP é preciso ter uma série de conhecimentos que é relevante, mas a política seria a única parte da humanidade onde parece que o conhecimento não é relevante e que nós podemos participar na mesma num processo político que vai decidir muita coisa importante. Sim. Tu defendes que há cada vez mais informação sobre o mundo e menos compreensão sobre as questões essenciais. Como é que podemos alterar isto? É a escola? São os média? Ou seja, quem pode ajudar? Eu acho que não tem uma resposta, é uma resposta muito complexa, mas o meu ponto é, vamos ter que tentar resolver o problema da desinformação através de incentivar as pessoas ao conhecimento. A epistocracia, então, tem várias formas de fazê-lo. Uma das formas seria, por exemplo, alocar mais votos a quem demonstra ter mais conhecimento. Ou seja, toda a gente mantém Como é um que se voto. media isso? Isso seria Testes de cultura geral?
Sim, poderia ser, por exemplo, aquilo que se argumenta normalmente é o teste de competência. Faria-se, pode-se fazer um teste de competência ou antes da eleição ou depois. Se a pessoa passar esse teste, tem mais votos. Se não passar, tem só apenas um voto. Isso seria uma forma. Eu não gosto muito desta forma. Porquê? Porque eu acho que o problema do teste de competência, em termos psicológicos, é forte. Seria muito difícil fazer um teste que seja neutro ideologicamente, mas é possível e é uma forma de fazê-lo. A minha forma é apelar então a tentar fazer as pessoas perceber que se forem desinformadas, absterem-se não é um problema, e que se quiserem participar do processo político têm uma obrigação, e eu quero que as pessoas sintam isso no espírito, que é, se querem realmente votar, informem-se sobre aquele processo democrático em questão. Façam esse esforço para que realmente... Porquê? Porque a qualidade dos governos está associada também à qualidade do conhecimento que elege esse governo. E nós sabemos que quanto mais conhecimento uma sociedade tiver, mais ou melhor qualidade os governos terão, e se tiverem melhor qualidade, mais políticas justas e melhores para a sociedade poderão criar. E diz-me, Stephen Gouveia, estamos todos rendidos e subjugados a interesses económicos? Não sei. Não Defendes sei. isso neste mesmo livro. Sério? Não sei se estamos todos... Ou seja, claro que... E é muito interessante dizeres isso. Porquê? Porque uma das formas que eu penso que também podemos resolver o problema do desincentivo ao conhecimento seria, por exemplo, o Estado incentivar as pessoas financeiramente a informarem-se. Por exemplo, antes de uma eleição, o Estado deveria criar, por exemplo, formações voluntárias sobre os programas políticos de cada partido, sobre a lei eleitoral, sobre a lei da Constituição, etc. E as pessoas, voluntariamente, que quisessem ir a essas formações, que podiam ter, sei lá, 2 horas, e fossem essa formação, antes da votação, poderiam ganhar um incentivo financeiro, podiam receber, por exemplo, 100 euros lá à partida, ou podiam ter um incentivo financeiro negativo através da redução do imposto qualquer, pronto. Ou seja, participariam num processo epistémico, não é, de melhorar o conhecimento, e no fim a pessoa, se calhar, podíamos fazer um pequeno teste também para perceber se a pessoa realmente esteve atenta à formação que foi dada, e se isso for o caso, então a pessoa seria compensada financeiramente. Porquê? Porque nós sabemos que um dos melhores incentivos que as pessoas têm é o incentivo financeiro. As pessoas são motivadas por dinheiro, e nós podemos usar isso para melhorar a qualidade eleitoral, digamos assim, epistémica, não é? Do conhecimento. Sim, como eu te disse antes desta entrevista, eu não ia ter tempo de fazer todas as minhas perguntas, já completámos 1 hora, mas não posso deixar de perguntar pelo filósofo Manuel Curado, como é que um miúdo passa de não ser bom a filosofia a escolher esta área para ser a sua área de vida, de investigação, de doutoramento, Certo. de tudo. Sim, o professor Curado é professor de filosofia antiga e também de bioética e depois também de filosofia da mente. Mas a formação principal dele é a filosofia O antiga. que é que ele explotou em ti, então? Eu aconselho mesmo toda a gente eu acho que no YouTube deve haver algumas palestras dele, a escreverem professor Manuel Curado ou Manuel Curado de Filosofia, e acho que basta ver por elas mesmas que eu não terei que explicar muito. Basta ver 5 minutos do professor Curado a falar, e eu tive o privilégio de ter aulas com ele diretamente durante alguns anos, e foi realmente... Pronto, é daquelas coisas que, sei lá, para mim ele é o Ronaldo da filosofia. Sim, Ronaldo da E achas filosofia. que é a solução para conseguirmos mais jovens a estudar filosofia? É ver as palestras do professor, do filósofo Manuel Curado? Não me admira que isso fosse bastante eficaz, sim. Ainda sim, há jovens a sim. querer ir para a filosofia? Qual é a tua sensação? Eu não estou muito por trás disso, mas sei que os cursos de filosofia em Portugal têm sido preenchidos na totalidade e com médias bastante elevadas. Acho que na Nova o último candidato foi 16 valores. E como é que dirias que vai o ambiente académico nesta área? Escreves neste mesmo livro também que as universidades são agora preenchidas de mediocridades e facilitismos. Sim, isso é uma afirmação na introdução. De facto, a universidade também se transformou lá está, por causa de razões económicas, muitas vezes, num campo em que, se calhar, as pessoas mais competentes não são aquelas que conseguem as bolsas de investigação, os lugares. Para já, em Portugal, a realidade é muito má, não há quase lugares para docência em Portugal. Temos quase que esperar que a geração antiga se reforme para podermos ter esses lugares. E de facto é muito difícil ser competitivo em Portugal. Porquê? Porque as bolsas de investigação neste momento são abertas internacionalmente, ou seja, toda a gente pode participar delas, todos os investigadores de filosofia de todo o mundo.
E claro que é muito difícil nós portugueses, competirmos com alguém que, sei lá, que se doutorou em Oxford, não é? Ou em Cambridge, ou em Nova York, e tentarmos, e sermos avaliados exatamente da mesma forma, pelos mesmos critérios. E por isso eu também acho que devo apelar a maior financiamento para que se possa fazer investigação séria, e os investigadores portugueses fazem investigação séria, e é preciso, eu acho que é preciso mais incentivo também a isso. Olha, Steven, e como é que podemos sonhar uma escola que contribua para pensar desde cedo? Decorar e memorizar, consideras que é importante? Considero que é um aspecto importante, no sentido em que, se não houver esse processo, não pode haver mais coisas. Mas eu acho que o aspecto do pensamento crítico, da criatividade, que é muitas vezes o que acontece, não sei qual é a tua experiência, mas a experiência, eu acho que da grande parte das pessoas, é de começar como um ser humano quase filosófico, miticamente, não é? Uma pessoa que é criativa, que pergunta aos pais, mas porquê que o carro anda para a frente? Porquê que o sol se levanta todos os dias? Uma pessoa curiosa. Uma pessoa curiosa, por natureza, mas quando passamos pela escola parece que as nossas dúvidas vão desaparecendo, e o nosso lado criativo vai desaparecendo, e vão-nos formatando para pensarmos e repetirmos aquilo que um professor ou um programa escolar tenta fazer. E eu acho que isso não é bem a via que... Lá está, eu acho que isso aproxima-nos demasiado do homo ignoris, e nós devemos arranjar formas de nos afastar do homo ignoris. Qual seria o homo ideal? O homo ideal seria uma escola onde cada pessoa pode pensar e pode aprender a pensar, não é? Não aprender o que pensar, mas aprender como pensar. Acho que seria a grande diferença. E qual é que dirias que é o fim último da ética? É o bem-estar humano? Eu acho que o fim último da ética, para muitas pessoas, pode ser o bem-estar humano, mas eu acho que se deve abrir cada vez mais a outros seres vivos que também merecem consideração moral, como, por exemplo, os animais. E, por exemplo, só uma curiosidade, há uma discussão também na ética da inteligência artificial sobre: será que os robôs do futuro devem ter direitos humanos como nós? Que é uma discussão que, imaginem, se os robôs ficarem tão complexos e tão parecidos connosco, não é? Que nós não vamos conseguir distinguir o que é um robô de um ser humano. Então levanta-se aí a questão: mas será que este ser que não é humano, é artificial, também merece consideração ética ou jurídica, como nós os sex robots, não é? Sim. Será que vão ter direitos também? Sim, por acaso é interessante, porque uma empresa levou isso muito a sério e, por exemplo, criou um programa em que o utilizador tem que convencer a pessoa, tem que fazer uma espécie de... nem sei como é que é, tem que convencê-la, não é? Há uma palavra... A ter consentimento. A ter consentimento, sim. É preciso consentimento para poder depois haver a performance, digamos assim. Steven, compreender é ser livre? Compreender é ser mais livre, pelo menos. Sim. É uma frase que tu gostas do Spinoza. Sim. Pelo menos é ser mais livre, porque eu acho que a total compreensão será sempre impossível, e por isso a total liberdade será sempre impossível, mas eu acho que se compreendemos mais, poderemos ser mais livres. Sim. Tem um irmão gêmeo com quem competia para ver quem conseguia comer mais terra dos vasos das flores da querida mãe. Todas as indignações que tem tenta utilizar para a única coisa que diz que sabe fazer: pensar filosoficamente para tentar resolver questões como os perigos dos desenvolvimentos da inteligência artificial, o estatuto moral dos animais não humanos, o problema da pobreza no mundo e como resolvê-la, os perigos do processo democrático e da desinformação alargada. É especializado em filosofia da mente, neurofilosofia, ciência cognitiva, filosofia da neurociência. Tem defendido que no mundo atual a popularidade toma cada vez mais o lugar da expertise e que vivemos numa homeopatia intelectual frenética, cada vez mais no zeitgeist da ignorância, e que a maioria das pessoas ignora factos fundamentais sobre o mundo e prefere a desinformação para tomar decisões pessoais e políticas. É apresentador do documentário internacional The Age of Artificial Intelligence, que conta com a participação de 13 investigadores internacionais. Foi orador convidado em dezenas de conferências em países como a Suíça, Itália, Canadá, Malta, Chipre e Portugal. É professor de diversos cursos online que contam com alguns dos mais importantes professores do mundo, como Peter Singer, Noam Chomsky e Joseph Ledoux. O livro mais recente de 2022 é dedicado à filosofia e à neurociência. Frequentou um pós-doc na Universidade de Ottawa, no Canadá, e atualmente é investigador na Universidade Católica Portuguesa. Defende que no mundo atual uma meia-verdade basta, não importando parar para pensar ou sequer averiguar se há especialistas com formação sobre os temas, desde que se tenha uma gravata bonita e um belo sorriso.
tudo servirá para engolir os calcitrins retóricos deste novo mundo que é ampliado pelo digital. Mas será que tem de ser mesmo assim? É ler os livros do Stephen Gouveia para saber a resposta. Nós por cá ficaremos atentos ao seu percurso e agradecemos a companhia que nos fez na última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Stephen, obrigada. Obrigado. O que vamos fazer?